Olá abençoados, que alegria ter vocês mais uma vez aqui no canal Testando Quiz. O teste de hoje é sobre o livro de Ezequiel. Espero que goste. Deixe nos comentários quantas respostas você acertou. Por gentileza, antes de começarmos, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com outras pessoas. Vamos começar com o nosso teste de hoje? Primeira pergunta. Deus jurou que eliminaria homens e animais da terra que pecasse contra ele, mesmo que nela estivessem quais pessoas? Letra A, Moisés e Arão. Letra B, Noé, Daniel e Jó. Letra C, Elias e Abraão. Letra D, Moisés e Enoque, tempo. Resposta certa, letra B, Noé, Daniel e Jó. Referência bíblica, livro de Ezequiel, capítulo 14, versículos 13 e 14. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Segunda pergunta, onde Ezequiel estava, quando o Senhor o chamou para ser um profeta? Letra A, no meio dos cativos. Letra B, no meio dos hebreus. Letra C, no meio dos egípcios. Letra D, no meio dos filisteus, tempo. Resposta certa, letra A, no meio dos cativos. Referência bíblica, livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. E aconteceu no 30º ano no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. Terceira pergunta, o Senhor mandou o homem com tinteiro de escravidão à sua cinta, marcasse homens que suspiram, e gemem por causa das abominações, que se cometia em Jerusalém, em que parte do corpo? Letra A, no braço. Letra B, na perna. Letra C, na mão. Letra D, na testa, tempo. Resposta certa, letra D, na testa. Referência bíblica, livro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram, e que gemem, por causa de todas as abominações, que se cometem no meio dela. Quarta pergunta, quantos animais, na visão de Ezequiel, tinham a semelhança de um homem? Letra A, 2 animais. Letra B, 7 animais. Letra C, 4 animais. Letra D, 8 animais, tempo. Resposta certa, letra C, 4 animais. Referência bíblica, livro de Ezequiel, capítulo 1, versículos 4 e 5. Olhei, e eis, que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, com um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como cor de âmbar, que saía dentre o fogo. E do meio dela, saía a semelhança de 4 animais, e esta era suas aparência, tinham a semelhança de um homem. Quinta pergunta, Ezequiel fala à casa de Israel, que comeu do rolo do livro onde se achavam escritas lamentações, suspiros e ais, e qual era o sabor que ele sentiu? Letra A, amargo como fel. Letra B, doce como mel. Letra C, sabor de fruta. Letra D, sabor de vinho, tempo. Resposta certa, letra B, doce como mel. Referência bíblica, livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 3. Depois me disse: filho do homem,
come o que achares, come este rolo, e vai, e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca, e me deu a comer o rolo. E disse-me: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca, doce como o mel. Sexta pergunta: o Senhor compara que animal? Os profetas loucos de Israel, que seguem seu próprio espírito? Letra A: leões nos desertos. Letra B: raposa nos desertos. Letra C: abutres nos desertos. Letra D: novilhos nos desertos. Tempo. Resposta certa: letra B: raposa nos desertos. Referência bíblica: livro de Ezequiel, capítulo 13, versículos 3 e 4. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Sétima pergunta: na visão de Ezequiel, que tipo de casa Deus compara Israel? Letra A: casa rebelde. Letra B: casa ingrata. Letra C: casa santa. Letra D: casa do pecado. Tempo. Resposta certa: letra A: casa rebelde. Referência bíblica: livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 5. E eles quer ouçam, que deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber, que esteve no meio deles um profeta. Oitava pergunta: o que estava escrito no rolo de livro, que Deus deu a Ezequiel? Letra A: pecados, abominações e idolatrias. Letra B: advertências e juízo. Letra C: arrependimentos e restaurações. Letra D: lamentações, suspiros e ais. Tempo. Resposta certa: letra D: lamentações, suspiros e ais. Referência bíblica: livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 10. E estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros, e ais. Um adendo sobre ais. Na Bíblia, ais é uma expressão de lamentação, dor, sofrimento, ou em alguns casos, uma advertência ou julgamento divino. A palavra é usada tanto para expressar dor física ou emocional, como também para denunciar atos ou atitudes condenáveis. Nona pergunta: o que 25 homens estavam fazendo no interior da casa do Senhor, entre o pórtico e o altar? Letra A: adoravam o sol. Letra B: adoravam a Baal. Letra C: adoravam a lua. Letra D: acendiam incensos. Tempo. Resposta certa: letra A: adoravam o sol. Referência bíblica: livro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 16. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Décima pergunta: Ezequiel teve a sua fronte transformada em uma pedra mais forte do que a pederneira. Qual pedra seria essa? Letra A: jade. Letra B: esmeralda. Letra C: diamante. Letra D: jaspe. Tempo. Resposta certa: letra C: diamante. Referência bíblica: livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 9. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira, não os temas, pois nem te assombres com o seu rosto, porque casa rebelde são. 11ª pergunta: como era o nome do pai de Ezequiel? Letra A: Picri. Letra B: Buzi.
Letra C, Amazias. Letra D, Melquisedeque, tempo. Resposta certa, letra B, Buzi. Referência bíblica, livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. 12ª pergunta: qual a expressão que o Senhor usava para designar Ezequiel junto ao povo? Letra A, mensageiro. Letra B, profeta. Letra C, servo. Letra D, atalaia, tempo. Resposta certa, letra D, atalaia. Referência bíblica, livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás as palavras, e os avisarás da minha parte. 13ª pergunta: o Senhor tirou de Ezequiel qual habilidade? Letra A, ficou mudo. Letra B, ficou surdo. Letra C, ficou cego. Letra D, ficou paralítico, tempo. Resposta certa, letra A, ficou mudo. Referência bíblica, livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 26. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar e ficarás mudo, e não lhe servirás de varão que repreenda, porque casa rebelde são eles. Chegamos ao final do nosso quiz. Espero que você tenha gostado, se inscrito no nosso canal, dado like, compartilhado o vídeo, e não se esqueça de deixar nos comentários quantos acertos você teve. Espero te ver por aqui no próximo vídeo. Fiquem com a gloriosa paz do Senhor. Tchau, tchau.